Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa de Olho na Saúde. E nesse programa vamos falar sobre depressão, ansiedade, enfim, vários outros transtornos mentais que com certeza você já deve ter ouvido falar. Inclusive esses dois, eles estão entre as principais causas de transtornos mentais do século XXI. Mais ou menos 300 milhões de pessoas cometidas com essas duas doenças, que dá, se a gente for parar para pensar, muito mais que a população do Brasil aqui, né, Ney? E como convidado aqui, o meu querido amigo Ney Silva, que é empresário, especialista em terapia breve, treinador comportamental, enfim, é o currículo extenso aqui do meu amigo, e é um prazer demais ter você aqui comigo, Ney, para falar sobre esses assuntos. Doutor Wilson, o prazer é meu, muito grato aí pela oportunidade de estar aqui com você, é uma pessoa que eu admiro muito, tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional também. Obrigado, tá? Muito obrigado, é recíproco. E vamos começar com o seguinte, qual a importância da terapia nesses dois problemas, na depressão e na ansiedade? Eu acredito muito que a terapia, ela entra como uma ignição para dar movimento na vida da pessoa. Quando a pessoa está dentro de um transtorno, Wilson, muitas vezes ela se sente paralisada, sem movimento e não tem com quem contar. Às vezes a gente não tem o próprio familiar do lado ali para você poder conversar, às vezes você não tem um amigo para você poder conversar, sem ser julgado, e a terapia acaba sendo um ambiente onde a pessoa pode ir lá, externalizar aquilo que está machucando ela e gerar movimento novamente, né? Então ela serve muito como um processo de autoconhecimento para a pessoa. Maravilha, né? Muitas vezes aí, que nem você falou, essa questão ali de a sociedade às vezes encarar isso de uma forma errada ainda, né? Não como uma doença, mas muitas vezes como uma frescura, um fator aí que pode ser decisivo para que ela não busque ajuda. Mas nessa linha, o que seria alguns sinais ali que a pessoa poderia ter de alerta para buscar ajuda nesse tipo de situação? O que ela tem que ter em mente para procurar o profissional? Tá. Primeiro, a gente pode entender que um transtorno ele é multifatorial. Ele não tem uma causa específica, diferente de uma doença, por exemplo, que a doença você consegue enxergar a raiz dela. O transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, ele não tem uma causa específica que você vai lá e fala, olha, aconteceu por consequência disso. Quando é um estado de alerta para a pessoa, quando começa a mexer na qualidade de vida, quando ela não consegue mais fazer atividades no dia a dia que antes ela fazia com prazer ou fazia com uma certa leveza, com uma certa facilidade, ela percebe dificuldade. Pode ser, por exemplo, como levantar da cama de manhã. Uma pessoa em estado depressivo, ela tem essa dificuldade. Ela tem dificuldade em levantar e enxergar o dia. Ela vê as coisas cinza, ela vê o mundo meio poluído e percebe que é uma atividade natural. Então, quando começa a ter esse tipo de prejuízo na vida, essa paralisação, é um grande sinal de alerta. Isso, e muitas vezes acaba sendo difícil diferenciar, por exemplo, uma tristeza, que todos nós passamos no dia a dia, de uma depressão. E qual seria a diferença para a pessoa que está vendo a gente aí conseguir entender a diferença entre tristeza e depressão? Parece similar, né? Porque nos dois cenários você tem ela ali, né? A tristeza, ela é uma emoção básica, e ela é uma emoção que todos nós passamos no dia a dia, principalmente quando a gente perde um familiar, perde um ente querido, quando a gente passa por situações de frustração na vida, a tristeza está ali para ajudar o nosso corpo a se reorganizar, a se remodular. A depressão, ela, como eu falei, ela já não tem um aspecto de origem, ela é multifatorial e ela é um período mais prolongado. E ela acaba impactando a qualidade de vida. Então, a depressão é um transtorno e a tristeza ela é uma emoção. Então acaba tendo essa diferença entre uma situação e outra, mesmo na depressão você tendo um aspecto da tristeza dentro dela. Muitas vezes a pessoa não sabe até às vezes identificar que está com um problema, mas fica na dúvida de qual tipo de profissional procurar. Se é direto um psiquiatra, um terapeuta, se é um psicólogo, enfim. O que você sugere para essa pessoa que identificou o problema já? Opa, quem que eu procuro? Este é um grande desafio, né? Identificar, reconhecer e aceitar, né? Porque normalmente é alguém que fala para nós, né? Eu acho que você está com um problema. É verdade. A pessoa, ela levanta de manhã, como ser humano ele vai se adaptando, ela não percebe que está dentro daquele estado. E tem muitas pessoas que eu converso no dia a dia, ela fala assim, ó, eu vim aqui porque minha mãe me mandou, meu tio me mandou, meu pai me mandou, Obrigado. Mas eu acho que eu estou normal. E aí você começa a conversar com ela e ela começa a perceber que não, opa, existe realmente uma diferença, mas é a questão da adaptação. Eu não falaria qual profissional é o melhor para ela ir. Eu acho que ela tem que procurar. O não procurar ajuda que é errado.
se o psicólogo vai ser a melhor alternativa inicial, se o psiquiatra vai ser a melhor alternativa inicial, ou o terapeuta a melhor alternativa inicial, a gente não vai saber. Mas não procurar ninguém, com certeza, não é uma opção. Então, ela tem que procurar alguém. E aí, no meio do caminho, ela vai entender se aquele profissional teve congruência com ela, se ela se sentiu acolhida ou não, e aí ela pode trocar depois, mas não procurar, que é o errado. Exato. E também outra, né? Muitas vezes, por ser multidisciplinar, às vezes mais do que um profissional, justamente, né? Um ajuste de medicamento, um aconselhamento, uma terapia, eu acredito que isso só tem a somar, dependendo do caso também. E nessa linha da questão da ansiedade, né? Quais seriam os sintomas ali que uma pessoa pode identificar que essa ansiedade passou daquela ansiedade natural que a gente tem e já está no estágio mais de doença mesmo? Legal. Essa é uma pergunta legal que dentro do consultório eu trabalho com uma abordagem chamada TRI, Terapia de Reintegração Implícita, onde a base dela são as neurociências. Dentro dessa abordagem, a gente entende como ansiedade, crise de pânico, depressão, como sintomas e não como um problema. Entende? Então, quando a gente fala assim, quais são os sintomas da ansiedade? Não. Quais são as condições que essa pessoa está tendo na vida? De repente, ela está se sentindo angustiada, de repente, ela está se sentindo paralisada, de repente, ela está se sentindo sem motivação. Isso já são sinais. Porque o que ela sente da parte externa do corpo, como sudorese, a palpitação no coração, os pensamentos disfuncionais, tudo isso já é o resultado final, não é o resultado inicial. Então, ela não pode levar em consideração que ela é uma pessoa extremamente ansiosa só porque o coração está palpitando. Não, aquele é só o final só. A gente tem que olhar o que está antes. Aquela mágoa, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de inferioridade, muitas vezes sentimento de rejeição. São para esses nomes que a gente precisa olhar antes. Pessoal, bate-papo muito interessante com meu amigo Ney Silva aqui, mas a gente dá um breve intervalo e já voltamos com mais informação para você aqui no De Olho na Saúde. Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Seja muito bem-vindo de volta aqui na nossa continuidade do programa De Olho na Saúde com o entrevistado Ney Silva falando sobre ansiedade, depressão, transtornos de uma forma geral aqui para poder nos ajudar a cuidar melhor da nossa saúde. E eu pergunto agora o seguinte, Ney, existe alguma ansiedade boa? Se a gente tirar a palavra ansiedade, vamos pensar assim, eu costumo falar que a ansiedade é como se fosse um guarda-chuva de praia e que debaixo dela tem um monte de emoção ali debaixo dela. Então ela tem duas vertentes. Ela tem a vertente que ela leva para um transtorno, que é onde a gente perde a qualidade de vida, mas a gente tem ela que leva para o caminho da expectativa, do alegre, do divertido. Eu, por exemplo, para vir aqui, como foi a primeira vez, eu estava ansioso para vir aqui, mas era algo bom, porque era uma expectativa boa. Só que se a gente dá um passo antes, isso é legal quem está assistindo entender, eu senti algo antes, eu percebi algo no meu corpo. Baseado nos meus aprendizados, eu aprendi a dar um nome que essa sensação é de ansiedade. Então, ansiedade e depressão não são nomes sociais e nem devem encaixar para todo mundo como se todo mundo fosse como colocar assim, uma máscara ou uma embalagem que todo mundo se encaixa junto. Não. Cada um sente algo diferente. Só que nós temos um repertório, um vocabulário muito pobre quando a gente fala das nossas emoções. Então eu sinto algo diferente e eu vou nomear isso. Então é importante, antes da gente nomear se existe ansiedade boa, ansiedade ruim, isso é eu aprender a me conhecer, entender o que eu estou sentindo. Eu estou alegre agora, eu estou triste agora, eu estou me sentindo frustrado agora, porque senão eu vou pegar tudo isso que eu estou sentindo e vou colocar numa caixinha de ansiedade. E às vezes não tem nada a ver com aquilo dali. Exato. Inclusive, algumas pessoas podem ter, por exemplo, familiares, amigos, ou até ela mesma, com uma crise de ansiedade, ou o transtorno de ansiedade generalizada, ou até mesmo aquele sintoma que muitas vezes a pessoa fala como se estivesse morrendo. Né? O que você diria para essas pessoas que estão ali do lado de uma crise de ansiedade, que tem essas características, a pessoa fala, parece que estou morrendo. O que ela pode fazer para tentar ajudar essa pessoa que está com crise de ansiedade? Isso é bem legal a gente entender, porque muitas vezes o fato da gente querer ajudar, a gente pode piorar uma pessoa em crise. Né? Pega uma pessoa com crise de ansiedade e pânico, olha para ela e fala assim, calma que tudo vai ficar bem. Parece algo simples, né? Estou acolhendo a pessoa.
Mas para a pessoa que está em crise, ela se sente culpada porque não está ficando bem, ou pior. Então, muitas vezes, eu estar do lado, em silêncio, e apenas acolher a pessoa, ajudando ela a entender que ela não está sozinha, é o que ela precisa. Então, eu sempre falo isso. Quero ajudar alguém que está em crise de pânico, não fica falando com a pessoa, porque a cabeça dela está num turbilhão. O córtex dela já foi embora, está só a amígdala ali na resposta de luta e fuga, ela quer sobreviver. Dá um abraço, acolhe, olha para a pessoa e fala, olha, eu não sei o que você está passando, mas eu estou aqui. O que você precisar, eu estou aqui. Traz essa segurança para a pessoa. E a pessoa, ela vai depois se modulando ali, se reorganizando até ela se acalmar, porque uma crise de pânico não é para a vida inteira, uma crise de ansiedade não é para a vida inteira. Ela é só um pico, ela é só um momento só. E depois ela vai se diluir. Passado isso, procura ajuda. Né? Não fica só nisso daí. Então, esse é o melhor cenário e é a melhor dica que eu posso dar para quem está do lado de alguém e vê uma situação dessa, por exemplo. Muito legal isso que você falou. Me lembrou também aí, comparando com a questão da depressão, né? Acho que é mais ou menos parecido com aquela situação assim, né? Você vê a pessoa lá, triste, com depressão, e você fala, meu Deus, mas você não tem motivos para estar assim, olha só como é que está a tua vida, como é que está isso, como é que está aquilo. Às vezes a intenção é muito boa, né? Mas do jeito que ela é abordada pode também não ajudar nesse caso também. Não, porque você está olhando para fora, né? Você não sabe o repertório daquela pessoa. Posso dar um exemplo? Claro. Vou pegar o meu exemplo aqui. Eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Um carro, uma casa, dinheiro no banco, viagens, substitui uma ausência? Não. Então, eu cresço com um vazio dentro de mim, que eu não tenho a compreensão, porque eu sou pequeno, e esse vazio ele vai surgir depois na vida adulta, e aí eu vou entrar em sofrimento por algum gatilho, por alguma situação que acontece na vida. Então, olhar porque eu construí materialmente e falar que eu não tenho motivo para sofrer é muito superficial, porque eu tenho motivo para sofrer. Talvez eu só não entenda o motivo. E a gente precisa olhar para isso com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de amor. E é uma fala muito recorrente ainda hoje, tá? De cada 10 que entram no consultório, 9 estão se sentindo culpados porque sofrem, se sentem culpados porque sofrem, se sentem culpados porque se sentem culpados. Existe algum estudo na questão da depressão relacionando com a questão genética? E a gente sabe que não é só a questão genética, tem os fatores ambientais, mas até que ponto a genética pesa nesse fator? Eu falo que o ser humano ele é biopsicossocial. Né, com um triângulo, bio, que vem de vida, então vem a parte genética, que vem da parte materna, a parte paterna, da minha ancestralidade, mas também tá o que eu como, tá o que eu bebo, tá o meu estilo de vida, tá com o que eu me relaciono, tá como eu escolho viver a vida. Então, o ambiente, a genética, ela é importante, mas ela não é determinante. Não existe nenhum estudo que traga como conclusivo, porque eu tenho uma mãe ou um pai depressivo, que eu também vou ser depressivo. Eu posso ter a predisposição, mas o que vai fazer com que aquilo se desenvolva na minha vida é como eu escolho viver a minha vida. Exatamente. Falando sobre a situação, às vezes, que os pais podem se deparar, né? Um filho com algum sintoma, com algum sinal, às vezes com alguma doença já de depressão, que também criança pode ter. Que dicas você daria, que orientações você daria para um pai ou para uma mãe para identificar algum sinal que precise ser levado o filho para um profissional? Um cuidado a mais, tá. Quando a gente fala de criança, a gente acaba trazendo de um tema um pouco mais abrangente. Eu vou simplificar ele aqui, tudo bem? Tá. Criança não tem problema. Eu começo falando assim quando a gente fala de algum tipo de transtorno. Porque se você colocar criança e o adulto no encefalograma, ansiedade, depressão, não é um problema no cérebro, mas pode ser uma parte química que com o tempo vai se desenvolvendo. O problema da criança são os pais. Por que eu falo isso, Wilson? Num mundo hoje onde tudo está acelerado, os pais precisando sair cada vez mais cedo de casa e voltando cada vez mais tarde de casa, o que a gente menos tem é pais que levam as crianças para brincar em parque, pais que correm com as crianças, pais que brincam com as crianças e vê cada vez mais estímulo de tela. Se eu sou um pai, que eu sou presente na vida do meu filho e eu consigo ter essa compreensão de como meu filho funciona, quando ele muda esse comportamento, eu consigo pegar.
Então eu tenho um filho que é extremamente ativo, brinca, se diverte, come bem, e de repente eu percebo que ele não está comendo, está mais introspectivo e não quer sair do quarto. Percebe que eu consigo ver essa diferença? Se eu sou um pai mais ausente, e aqui não é sobre responsabilidade, de culpa ou não, porque a gente sabe que tem muitos que precisam trabalhar cedo, fica mais difícil pegar essa mudança de comportamento do filho. Muito mais difícil. O que eu preciso entender é se para a idade dele daí nesse cenário, ele está tendo um comportamento que aquela idade pede para ter. Então, se ele tem 10 anos, o que uma criança de 10 anos está fazendo? Ela está dentro de um quarto trancado ou está correndo, brincando? Putz, está dentro de um quarto trancado. Então, talvez seja a hora de procurar um psicólogo e começar a investigar ali o meu filho. Então, esses dois cenários para trazer um pouquinho de clareza para quem está assistindo, mas nada vai substituir um pai procurar estar presente. Não é 24 horas, mas 5, 10, 15, 20, 30 minutos que seja, mas que esteja ali, brincando, se divertindo. Conhecer, né? Conhecer é o convívio e a relação que você bem mencionou, né? A gente falou um pouquinho também sobre essa questão da depressão e do preconceito, muitas vezes, que algumas pessoas têm. Você acha que isso interfere no diagnóstico, na vontade, de repente, da pessoa procurar ajuda e se tratar também? Bastante, porque quando a gente fala de depressão, a primeira coisa que vem na minha cabeça, por exemplo, se eu tirar aqui o meu botãozinho de terapeuta, é aquela pessoa triste e deprimida que não sai. E tem muitas pessoas que estão depressivas, mas estão com um sorriso no rosto. Elas estão indo em balada, elas estão bebendo com os amigos, porém, por trás daquela máscara, existe uma tristeza profunda, existe algo ali que não está normal. Então, ainda é difícil para a sociedade entender, olhar para uma pessoa e perceber que aquela pessoa está sorrindo, está se divertindo e ela está depressiva. Aí que começam os julgamentos. Então, a pessoa, nesse sentido, ela tem um pouco de dificuldade de procurar ajuda, porque começa com a própria aceitação dela. Exato. E a gente vê até, isso acontece, as pessoas que aparentemente bem, de repente, uma hora para outra, você acaba tendo notícia até triste dessas pessoas que passam, nossa, não acredito que aconteceu isso, porque parecia tão bem, né? É justamente o que você falou. Era a máscara que estava por fora ali, né? Muito legal. E a gente falou também, mas reforce para nós, assim, o que você acha que são os principais motivos que uma pessoa entra em depressão? Não existe um motivo específico para ela entrar em depressão. E talvez o que eu vou falar aqui choque um pouquinho as pessoas. Mas a depressão, para muitos, ela tem um segundo plano. Tem pessoas que utilizam o sofrimento da depressão como um ganho secundário. Talvez é difícil a gente compreender isso nesse exato momento aqui agora. Mas, para muitas pessoas, a depressão ela é útil. Para muitas pessoas, a depressão ela segura casamento. Para muitas pessoas, a depressão ela segura filho em casa. Então, a depressão ela é multifatorial, não existe um motivo. E tem pessoas que se beneficiam com ela. Por isso que é importante procurar um profissional e entender o que aquele sofrimento significa na vida da pessoa. Muito bom. E, dependendo do caso, você acha que a gente pode dizer que uma depressão teve uma cura, ou uma pessoa que teve um episódio de depressão, ele vai ser sempre uma pessoa depressiva que vai estar controlada? Vai depender muito da característica da pessoa. Se é uma pessoa que já é da característica dela, da personalidade dela, ser mais melancólica, mesmo após ela curar ali ou sair de um estado depressivo, talvez ela fique com alguns sinais, mas daí já é do perfil da pessoa ser mais fechada, ser uma pessoa mais introspectiva, não quer dizer que ela esteja numa depressão. Se é uma pessoa com um viés mais ativo, por exemplo, ela já vai mais para a vida, talvez isso ela consiga resolver de uma forma muito mais rápida, assim, ao ponto de eliminar de uma vez. Mas eu falo que a gente consegue fazer uma remissão dos sintomas da depressão, né? É difícil ainda a gente falar com uma pessoa que cura a depressão, até porque cura no Brasil, essa palavra não pode, porque a gente associa ela com curandeirismo, mas a pessoa ela tinha um conjunto de sintomas, aquele conjunto de sintomas aconteceu a remissão, ele parou. Então ela avalia a melhora dela, a qualidade de vida dela retornando, baseado nos sintomas que ela tinha antes e agora ela passa a não ter mais. Mas a vida, ela não é estática, né? Pode ser que hoje eu passe por um desafio e supere, e talvez daqui 10 anos eu vire pai, por exemplo, e venha novos desafios na minha vida, e eu passe por novos desafios emocionais. Não quer dizer que eu estou repetindo, mas eu estou vivendo algo novo dentro daquele novo ciclo. Um ciclo perfeito. E vamos imaginar que uma pessoa desconfie que um conhecido, com um amigo, com alguém da família ali, esteja passando por uma crise de ansiedade agora.
alguma coisa que está além do que é o ideal, que é o normal, o que essa pessoa precisa ter ali de sinais, como que ela pode identificar para poder direcionar essa pessoa para um aconselhamento, um tratamento? O que a pessoa vai perceber dentro de uma crise de ansiedade começa pela dificuldade de respirar. A pessoa ela não consegue ficar em lugares fechados e ela tem dificuldade de respirar mesmo. É como se algo trancasse a garganta dela assim. Então, ela não vai morrer. Ninguém morre por crise de ansiedade e nem por crise de pânico. Perfeito? Ela logo ali ela vai voltar para o estado dela. Mas se eu perceber que alguém está passando por isso, acolho essa pessoa, converso com ela e pergunto: já procurou ajuda? Já tem algum profissional que está cuidando de você? Talvez faça sentido tu procurar. E aí, você não pode resolver o problema de alguém, né? Você pode dar o caminho das pedras, mas quem tem que caminhar é a outra pessoa. E nesse sentido que você falou, que até é uma forma de perceber, né, através da respiração, existem algumas técnicas de respiração, algumas coisas que talvez possa ajudar nesse sentido também? Tem. Tirar uma pessoa da crise de pânico, por exemplo. Se você pegar essa pessoa e ajudar ela a se auto-perceber, vai fazer com que o córtex dela funcione. Uma pessoa que está em crise de pânico, ela não está respirando. Se ela não está respirando, ela não está oxigenando o cérebro dela. Então isso aumenta a percepção da crise. É como se a amígdala dela, que é responsável por nossa luta e fuga, ela disparasse um alerta de perigo geral. Do lado de uma pessoa dessa, você pode ir conversando com ela, como falei, acolhe ela, e você pode pegar na mão dela, por exemplo, fazer ela ir sentindo textura. Sentir textura, perguntar para ela que cor que é isso daqui, ir chamando a atenção dela de alguma maneira para que ela saia daquele estado e volte a racionalizar. Para que ela se desconecte, pelo menos momentaneamente, daquela emoção que está fazendo com que ela sofra. Então, qual que é a cor disso daqui? Qual que é a cor daquilo dali? Respira junto comigo. Você pode pegar a mão da pessoa, por exemplo, colocar no seu peito, se for um parente, você pode abraçar, para a pessoa ir modulando a respiração tua. Então, você pode primeiro entrar no mundo dela, né? Respirar o ofegante igual ela está, e você vai respirando. Inspira 4, solta 6 segundos, e aí ela vai se modulando com você. E aí você vai ajudar ela a sair da crise. Essa é uma estratégia bastante interessante para quem passa ou conhece alguém que está do lado ali, por exemplo, e queira ajudar. Você falando agora, eu lembrei daquele filme lá, o Divertidamente, principalmente o 2 agora, mais recente. E eu achei muito legal a história, como é falada, realmente trabalha bem com as emoções. Fazendo agora uma relação do que ele mostra ali naquele filme, uma mistura dos sentimentos, das emoções e tal. Funciona mais ou menos daquele jeito assim, você acredita, no nosso corpo também ali? Aquilo é uma maneira muito didática para ensinar, né, o que são as emoções. Quando a gente traz para as neurociências, falando das neurociências, emoção ela é uma resposta fisiológica. A gente sente ela, a gente percebe ela, vem de dentro para fora. Baseado na minha cultura, no meu contexto social, eu vou dar um nome para aquilo dali. Então, uma emoção, ela não é fidedigna e ela não é universal para todo mundo. Porém, como nós vivemos em grupo, talvez aquilo que eu percebo em mim é parecido com aquilo que tu percebe em você, a gente vai dar o nome da mesma coisa. Sente? Mas não existe emoção boa, emoção ruim, não existe amor bom, amor ruim, tristeza bom, tristeza ruim, raiva bom, raiva ruim. Não, é só uma resposta, neuroquímica. E aí, com os meus aprendizados, contexto, aprendizado social, eu vou nomear ela. Então, é um pouquinho diferente. A gente sabe como funciona a parte cinematográfica, mas para fins didáticos é bastante interessante o filme. Legal. E como a terapia ajuda as pessoas a trabalhar nessas questões, Ney? Fala um pouquinho como que é o teu dia a dia ali do consultório. Legal. A minha terapia, como é uma terapia de abordagem breve, eu não vou olhar para os sintomas ou para aquilo que a pessoa traz como narrativa. Existem alguns princípios dentro da minha abordagem, e uma delas é que a gente associa o cérebro como um cérebro amoral. O cérebro não sabe o que é certo ou o que é errado, é apenas uma estrutura que busca sobrevivência. Então o ser humano, como um bom mamífero que é, ele sempre vai buscar sobreviver e se sentir pertencente a um grupo, ou se sentir pertencente a alguém. Baseado nisso, eu vou entender se aquela narrativa que ele está me dizendo realmente faz sentido para ele ou é uma história que ele aprendeu a se contar, porque alguém contou essa história para ele. Então eu procuro olhar o que está por trás daquilo que ele está me contando. Por isso que acaba sendo uma terapia mais objetiva e a gente não fica olhando apenas para o que ele me traz. Eu sempre falo que mente. Então aquilo que eu falo nem sempre é real. Maravilha. E
Para a gente finalizar, Ney, eu gostaria que você dissesse mais uma vez para o pessoal aqui como que fazem para encontrar você, se precisar aí de uma orientação para buscar o seu trabalho, como que te encontram aí. Vamos lá. Para você que quer dar movimento na sua vida, construindo aí um ano de maior sucesso, maior harmonia, tanto para você pessoalmente quanto nos seus relacionamentos, você pode me encontrar em Ney Silva Oficial no Instagram ou no meu WhatsApp 449-9728-0541 ou no meu site www.institutoneysilva.com.br. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, e a gente encerra aqui o programa De Olho na Saúde, agradecendo demais a sua atenção e lembrando, semana que vem, um novo programa orientando você e ensinando como você faz para cuidar melhor da sua saúde, do seu dia a dia, do seu bem-estar. E então, até a próxima semana, um grande abraço e a gente se vê lá.